Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do Kansas se punha suavemente atrás das colinas ondulantes, cobrindo o céu com uma luz âmbar derretida, como uma pintura viva com toques de dourado e rosa. O ar estava quente, perfumado com grama seca e memórias de verão. Através dos campos de trigo e silos enferrujados, um velho ônibus militar espalhou a poeira da estrada como um fantasma do passado. Parou com um guincho metálico no ponto deserto de Plainfield, uma pequena cidade americana esquecida pelos principais mapas, congelada em outro tempo. As calçadas rachadas, as casas de madeira desbotadas, a velha bandeira tremulando acima da prefeitura, tudo respirava uma nostalgia imóvel. O sargento James Callahan, 38, desceu silenciosamente. Ele era alto, de ombros largos, mas suas costas pareciam suportar mais do que o peso de sua mochila. Suas botas afundavam no cascalho com lentidão calculada, como se cada passo pesasse um pouco mais que o anterior. Seu rosto estava marcado. Não pela idade, ele ainda era jovem, mas pelas cicatrizes invisíveis deixadas por zonas de guerra a seus olhos, antes brilhantes pela juventude. Haviam se tornado de um azul grave, atravessados por sombras que ele não conseguia mais apagar. Eles tinham visto o horror. A explosão de um comboio no Iraque, os gritos de um irmão de armas em chamas, as cartas fechadas de seus companheiros mortos. Ele havia sido destacado 2 vezes no Iraque, então enviado ao Afeganistão uma missão de contra-insurgência. Ele havia sobrevivido a disparos de foguetes, ao calor sufocante de bases remotas, a noites intermináveis de vigília. Vira crianças morrerem, mães gritarem, cidades ruírem sob bombas. Aprenderá a dormir com uma arma debaixo do travesseiro, a desconfiar do silêncio, a não confiar em ninguém. Exceto na imagem de uma garotinha, em uma velha fotografia amassada guardada perto do coração. Emília. Foi ela quem o manteve firme. Todas as noites, antes de adormecer em sua barraca ou em um buraco cavado às pressas, James tirava esta foto. Emily, de 6 anos, lhe dava um sorriso largo e banguela, segurando um bicho de pelúcia grande demais para ela. Ele imaginava sua voz, seu riso, seus braços em volta do seu pescoço. Escrevia mentalmente cartas que nunca enviava, com medo de gerar nelas muita angústia e muitas verdades. Hoje ele estava voltando para casa vivo. E isso era tudo que importava. Em sua mente, o retorno deveria ser um momento de luz. Ele havia imaginado a cena dezenas de vezes. Emily correndo em direção a ele com os braços estendidos, os cabelos loiros esvoaçando ao vento, gritando papai, em meio a uma multidão de vizinhos emocionados. Imaginou-se caindo de joelhos, pegando nos braços, beijando, soluçando como uma criança, enquanto os sinos da igreja tocavam e a bandeira tremulava ao vento. Mas a realidade o atingiu como uma rajada de vento. A casa, localizada na orla de um antigo campo que o próprio James havia semeado, ficou em silêncio. Não havia balões nem faixas. Nada de risos de crianças. Nada de gritos de alegria. Apenas silêncio, pesado como uma lápide. Ele parou em frente à cerca. Seu olhar percorreu a fachada, a tinta descascada, as persianas fechadas, a caixa de correio inclinada. A varanda rangia ao vento. Nenhum sinal de festa, de presença, de expectativa. Ele franziu a testa, um mau pressentimento começando a invadir seu peito. Por que não havia ninguém lá? Por que Emily ainda não estava correndo até ele? E onde estava Caroline, sua irmã, que deveria cuidar da casa e de Emily enquanto ele estivesse fora? Ele subiu lentamente os degraus da frente. Cada passo parecia ecoar no ar como uma ameaça surda. Sua mão tremia levemente ao abrir a porta da frente. Estava entreaberta. Uma rajada de ar quente e empoeirado atingiu seu rosto. E o que ele descobriria além daquela porta? Marcaria o começo de um pesadelo acordado. Empurrando suavemente a porta da frente, James imediatamente sentiu que algo estava errado. O ar lá dentro era pesado, carregado de umidade e mofo. Cheiro de mofo, roupa molhada e comida esquecida flutuavam pela sala. A luz do dia, filtrada pelas cortinas amareladas, revelava um interior negligenciado, quase abandonado. A sala de estar estava uma bagunça. Uma pilha de revistas velhas jazia sobre a mesa de centro. Uma tigela de cereal pela metade, seca há dias, repousava sobre um dos braços da poltrona. A televisão está ligada, mas sem som. Projetou imagens fantasmagóricas no quarto silencioso, como um sussurro abafado do mundo exterior. James avançou lentamente, como se estivesse em um pesadelo onde o tempo desacelerava. Ele gritou com a voz cheia de esperança. Emily, querida, onde você está? O papai chegou. Nenhuma resposta. Nenhum som de passos rápidos. Nenhuma risada.
Nenhum grito de alegria. Apenas o zumbido absurdo da tela. De repente, uma figura apareceu na porta da cozinha. Era Caroline, sua irmã mais nova. Ela usava uma calça de moletom amassada e uma camiseta velha e desbotada. Suas feições estavam tensas, suas olheiras profundas. Ela enxugou as mãos nervosamente em um pano manchado, como se tivesse acabado de fazer algo que queria esconder. James. Ela sussurrou. Você chegou em casa mais cedo do que o esperado. Ele olhou diretamente nos olhos dela, seu coração batendo cada vez mais rápido. Onde está Emily? Um silêncio pesado se instalou. Caroline olhou para baixo, incapaz de encará-lo. Ela hesitou, procurando as palavras, visivelmente envergonhada ou culpada. Me siga, ela finalmente disse, com a voz embargada. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu pela porta dos fundos. James a seguiu com passos pesados e o maxilar cerrado. Cada passo na grama úmida parecia afastá-lo ainda mais da imagem com a qual tantas vezes sonhara durante seu serviço. Jardim, antes cheio de flores e risos. Agora estava abandonado. As árvores frutíferas que ele havia plantado estavam secas, com os galhos caídos como se estivessem cansados de suportar a vida. A grama estava alta, salpicada de ervas daninhas, e a cerca dos fundos estava parcialmente desabada. Passaram pela velha cerejeira onde Emily adorava ler com a mãe. James sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então, atrás do celeiro enferrujado, apareceu o velho chiqueiro, um barraco de madeira, inclinado para um lado com tábuas mofadas e um telhado afundando. Ele se lembrava. Ele o havia consertado, pregado cada tábua sozinho antes de sair. Mas ele jamais imaginaria que este chiqueiro se tornaria um abrigo para sua própria filha. Caroline parou. Ela apontou. Ela está ali. Ela sussurrou, quase inaudível. É Baz? James repetiu, incrédulo. Sua voz elevou-se um pouco. Você quer dizer, ali nesta cabana? Sem esperar por uma resposta, ele salta em direção à porta com um gesto brutal. Ele a chutou para abri-la. As dobradiças enferrujadas rangeram. Um cheiro forte, uma mistura de palha úmida, poeira e fezes de animais, exalou pela abertura. E ali, na escuridão, James viu o que nenhum pai deveria ver. A filha dele, Emília. Pequeno, frágil, deitado sobre um cobertor sujo espalhado em um canto. Um velho porco rosa, gordo e sujo, chamado Ank, estava aninhado junto a ela como um animal de estimação leal. Ele rosnou baixinho, protetoramente. Emily dormia profundamente com seu bracinho em volta do pescoço do animal. Seu vestido, rasgado, revelou suas pernas cobertas de lama seca. Seu cabelo estava emaranhado, seu rosto sujo, marcado pelo cansaço. Mas ela sorriu enquanto dormia. Um sorriso gentil. Como se este lugar de miséria tivesse se tornado um refúgio. James ficou paralisado, incapaz de se mover, sem fôlego. Como isso foi possível? Como sua filha, seu tesouro, pôde ter ido parar ali? Para que ninguém a protegeu? Naquele momento, Emily abriu os olhos lentamente. Pescou algumas vezes, desorientada. Então seu olhar pousou na silhueta de James na porta. Um brilho passou pelos seus olhos. Ela sussurrou com a voz embargada. Pai? E sem pensar, ela pulou, tropeçou na palha e correu em direção a ele. James abraçou Emily como se tivesse medo que ela desaparecesse de seus braços. O coração dela estava batendo forte, repleta de uma mistura violenta de alívio, tristeza e raiva reprimida. Sua mão acariciou delicadamente os cabelos bagunçados da filha. Ele sentiu a sujeira, a fuligem acumulada, mas também um calor suave, um ritmo de respiração que combinava com o seu, como se seus corações estivessem tentando se reconectar. O que você está fazendo aqui, princesa? Ele sussurrou, segurando as lágrimas. Por que você não está em casa? Emily olhou para ele, com os olhos cansados, mas em paz. Ela hesitou por um instante, como se tivesse medo de dizer o que realmente pensava. Então sussurrou com a voz fina e calma, quase resignada. Me sinto melhor com o Ank. Ninguém grita comigo aqui. Essas palavras, simples honestas de cortar o coração. James sentiu a garganta apertar. Fechou os olhos por um segundo, para conter a onda de dor que ameaçava engolfá-lo. Não era apenas uma frase de criança. Era um pedido de ajuda disfarçado de observação. Ele a abraçou um pouco mais forte, como se quisesse protegê-la de tudo que ela havia vivenciado sem ele. Então, lentamente ele se levantou, Emily ainda aconchegada em seu peito, com os braços em volta do pescoço dele, o rosto enterrado no ombro dele. Quando ele se virou para Caroline, seu olhar não era mais de um irmão, nem de um veterano. Era o olhar de um pai que havia sido traído. Um olhar ardente, direto e implacável. E agora me explique.
Sua voz era calma, gélida, mas cheia de uma raiva surda. A raiva é ainda mais perigosa que gritar. Carolyn congelou como se tivesse sido atingida. Deu um passo para trás e suas mãos começaram a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas. James, eu sinto muito. Ele não respondeu. Continuava a encará-la. Esperando. Exigindo a verdade. Então ela olhou para baixo, incapaz de encará-lo. E ela falou. Depois que você foi embora, Melissa começou a mudar. Ela já era frágil antes, mas agora, não saía da cama. Mal comia. Chorava o tempo todo. E uma manhã, disse que ia tomar um ar fresco. Ela inspirou com a voz embargada. Ela nunca mais voltou. Nós a procuramos. A polícia também. Nada. Nem uma carta. Nem uma palavra. Sumiu. James sentiu o coração afundar. Ele havia se preparado para todas as eventualidades da guerra, exceto a derrota. A mãe de sua filha sem explicação. Carolyn continuou com a voz abafada. Eu tentei mesmo. Mas eu estava sozinha com meus 3 filhos, tinha acabado de perder o emprego. E a Emily chorava o tempo todo. Ligava para a mãe dormindo. Eu não sabia o que fazer. Fiz o que pude. Disse para ela dormir no quarto dos gêmeos, mas ela não parava de chorar, gritando à noite. Ela olhou na direção do chiqueiro. E então, um dia, eu a encontrei lá, com um Hank. Ela estava rindo. Pela primeira vez em semanas. Ela fungou e enxugou as bochechas molhadas. Ela dormia melhor lá. Estava sorrindo de novo. Pensei que talvez fosse melhor para ela. Que lhe fazia bem. Então eu deixei para lá. Um silêncio glacial caiu. James não disse nada. Ele olhou para ela por um longo tempo, com os olhos vazios de emoção, mas a alma em chamas. Ele poderia ter gritado. Poderia ter desabafado sua raiva nela, culpando-a por sua ausência, seu abandono, sua incompetência. Mas ele não tinha mais forças, não havia nada a dizer. Palavras não teriam consertado o que ele acabará de ver. Não teriam apagado as noites frias de Emily, nem os gritos que ela suportara sozinha no escuro. Então ele abraçou Emily um pouco mais forte, girou lentamente nos calcanhares e saiu do chiqueiro. Ele atravessou o jardim sem olhar para trás. O vento soprava levemente, levantando os cabelos emaranhados da filha. Ela não disse nada, mas agarrou-se a ele, confiante. Eles voltaram para casa. A velha casa vazia. Silenciosa. Quebrada. Naquela noite, quando James chegou em casa com Emily nos braços, a luz da sala havia perdido o brilho empoeirado. Agora brilhava com uma suavidade renovada. Um brilho cálido, quase sagrado. Ele não falou. Ele age. Em silêncio solene ele preparou um banho quente, despejou algumas gotas de óleo de lavanda, que havia sido esquecido no armário durante anos. Então, delicadamente despiu a filha com uma ternura desajeitada, mas sincera, como um homem que viveu muito tempo longe da gentileza. Ele lava isso pacientemente sem dizer uma palavra. Ele esfregou a lama incrustada nas pernas finas, desembaraçou os cabelos emaranhados com um pente velho que comprará em sua última licença. Emily não disse nada, mas seus olhos, brilhando no vapor do banho, não o deixou. Então ele preparou comida para ela. Nada de extraordinário. Torrada, ovos mexidos, um copo de leite fresco, mas cada gesto era feito com cuidado. Ele a observava comer como se tivesse descoberto um milagre, como se estivesse redescobrindo o que significava ser pai. Então, quando chegou a hora de dormir, ele não o mandou para outro quarto. Ele instalou em seu próprio quarto, aquele que ele deixou para trás quando partiu, ainda cheio de memórias congeladas. Ele leu para ela uma velha história que ela amava quando criança, A Princesa das Estrelas, que ele sabia quase de cor. A cada página, a voz de James falhava um pouco, tomada pela emoção. Quando ela fechou os olhos, ele a cobriu com um cobertor macio e deu um último beijo em sua testa. Mas ele não a deixou. Ele sentou-se ao lado da cama, em uma velha cadeira de madeira, e ficou lá a noite toda, cuidando dela como um soldado em missão, mas desta vez a missão era sagrada. Ele a observou dormir, ouviu sua respiração lenta e frágil. Prometeu interiormente que ela nunca mais estaria sozinha. Na manhã seguinte, quando as persianas da cidade mal se abriam, James fez algo inesperado. Ele se vestiu, colocou seu cap militar e foi na prefeitura. Sem fazer barulho, sem falar muito. Ele vendeu seu caminhão. Uma velha picape Ford enferrujada, uma fiel companheira de viagem, uma lembrança de anos passados cruzando estados e bases militares. Ele a deixou ir como quem troca uma pele velha. Então ele se retirou todas as suas economias. Cada dólar que ele reservou para um hipotético depois foi investido em um projeto que ninguém entendeu imediatamente. Ele mandou demolir o velho chiqueiro, não por vingança, mas como um ato de libertação.
E em vez disso, no mesmo terreno onde sua filha havia procurado abrigo, ele mandou construir um lugar mágico e jardim. Mas não é qualquer jardim. Ele trouxe um carpinteiro de Viquita, um paisagista de Topeka, e ele próprio ajudou. Dia após dia, ele plantou, ele pregou, ele construiu. Ele esculpiu a madeira, pintou, cavou. Colocou nela seu coração, sua história e o amor de um pai que resgata os anos roubados. Houve um cabana de madeira empoleirado em um grande salgueiro, pintado de azul celeste, com cortinas costuradas à mão. E horta que ele cultivou com Emily: tomates, abóbora, manjericão, morangos. Um balanço, feito de cordas fortes e madeira envernizada, suspenso entre duas velhas cerejeiras. E rede, tecido à mão, entre duas árvores de bordo. E no centro do campo, onde Emily dormia encostada num porco sujo, James instalou uma placa de mármore branco. Ela disse: aqui, uma criança encontrou o esquecimento. Graças ao amor, ela encontrou a luz novamente. E ele deu o nome daquele lugar, Jardim da Emily. O tempo passou. Emily lentamente encontrou as palavras, primeiro em fragmentos, depois em frases inteiras. Seus silêncios se transformaram em risos. Seus pesadelos se tornaram histórias. Ela começou a empate, cantando, correndo no jardim. James, no entanto, cumpriu sua promessa. Ele nunca retornou ao exército. Ele se tornou charpentier, um artesão de coisas simples. Ele construiu bancos para escolas municipais, camas para famílias pobres, cabanas para crianças em lares. Ele ganhava pouco, mas ele tinha tudo. Suas noites eram rituais, cozinhavam juntos, olhavam as estrelas, plantavam flores, liam histórias. Ele se tornou para Emily um refúgio, uma âncora, uma força silenciosa. Anos depois, Emily escreveu um livro. Ela intitulou O Menino do Chiqueiro. Uma história pungente, íntima e profunda. Um testemunho sobre o abandono, a solidão, mas acima de tudo sobre resiliência e amor de pai. O livro se tornou um fenômeno. Foi traduzido para 17 idiomas, estudado em escolas, citado em conferências sobre parentalidade e psicologia infantil. Emily foi convidada para programas de televisão, escolas e universidades. E muitas vezes lhe faziam a mesma pergunta: o que você diria àqueles que se esqueceram de você? Ela sempre sorria antes de responder. Um sorriso calmo e profundo que vinha de longe. Eu agradeceria a eles. Porque foi sendo esquecido que descobri o amor incondicional de um pai. Anos mais tarde, em um auditório iluminado na Universidade de Colômbia, uma multidão silenciosa prendeu a respiração. No palco, em seu vestido azul e dourado, Emma Matthews caminhou lentamente até o pódio. Seu rosto irradiava maturidade, força e emoção contida. Ela acabará de receber, com apenas 28 anos, um doutorado em psicologia infantil, com as mais altas honrarias. Nas primeiras filas, em meio a um mar de famílias aplaudindo seus formandos, um homem de cabelos grisalhos segurava um lenço nas mãos trêmulas. Era James Matthews. Envelhecido, marcado pelos anos, mas ainda ereto, ainda digno. Seu olhar nunca se desviava da filha. E seu coração batia em um ritmo antigo, o da gratidão e do amor silencioso. Emma respirou fundo. Olhou brevemente ao redor da sala e então fixou o olhar em um ponto específico, onde sabia que seu pai estava. Sua voz, hesitante a princípio, tornou-se clara como água de nascente. Há histórias que começam na luz e outras na lama. Um murmúrio percorreu a sala. Minha história começou num buraco, no fundo de um terreno baldio, onde a chuva acumula e o frio penetra nos ossos. Eu tinha 5 anos. Meu pai e eu tínhamos acabado de ser despejados. Não tínhamos mais um lar. Não tínhamos mais uma mãe. Nada. Silêncio total. Mas ele me abraçou forte. Ele me cobriu com seu casaco surrado. Ele nunca me disse que tinha acabado. Ele sempre me disse que era só o começo. Uma lágrima rolou pela bochecha de James. Ele nunca reclamou. Nunca bateu no chão nem ergueu os punhos para o céu. Ele reconstruiu, dia após dia, unha por unha. Ele me ensinou que você pode se curar, mesmo quando tudo parece morto dentro de você. Mesmo depois da rejeição. Mesmo depois da vergonha. Ela fez uma pausa. Sua voz tremeu. Mas ela continuou com os olhos brilhando. Ele se manteve firme quando outros teriam caído. Ele me deu a educação que ele nunca teve. Ele me ensinou a ler sob os postes de luz. Ele fez sacrifícios que eu só entendi quando fiquei mais velho. Alguns na plateia agora choravam abertamente. Emma continuou com a voz cheia de amor. Ele não gritou. Ele não odiou. Ele amou. Mais forte que o esquecimento. Mais forte que a injustiça. Meu pai é meu pilar. Meu abrigo. Meu modelo. Meu herói. Ela fez uma pausa final e então disse: devo este diploma a ele. Somente a ele.
Ela apontou discretamente para a fileira onde ele estava. James, congelado em seu assento, sentiu uma inundação irreprimível crescendo dentro de si. Não fez nenhuma tentativa de contê-la. Lágrimas escorriam livremente por suas bochechas, bronzeadas por anos de trabalho. Não era vergonha. Não era arrependimento. Era amor. Imenso e indestrutível. Como um rio que retorna à sua nascente. Quando a multidão se levantou para aplaudir, ele permaneceu sentado, com o rosto entre as mãos, rezando em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Ele havia vencido. Não pela força, mas pelo amor.